estatuto assinado. Falta só o advogado agora assinar. Amanhã, se Deus quiser, espero me levando para o cartório. Tudo que começa certo, termina certo. Eu não piso em nenhum galpão. Eu não piso em nenhum prédio sem legalização ainda. Tudo na hora certa. Pastor, está procurando templo? Eu não piso. Você consegue dar uma receita sem o CRM? Você consegue atender no consultório sem o CRM? Quando está com o CRM fica tudo bonito, né? Pois é. Se apresentar diante de um galpão, de um prédio, quando um corretor perguntar, e a igreja legalizada dizer, ainda está abrindo. Não, a gente vai se apresentar como o Senhor se apresentaria. Tudo certinho. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 5. Eu quero ser breve. Uma palavra muito simples para o seu coração nessa noite. Mas ao mesmo tempo o Senhor quer falar conosco de uma forma extraordinária aqui ainda nessa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Pedro, agora fala com a voz de uma boca profética, não é uma boca morta não. Diz assim, Pedro não tinha nada, apenas um barco vazio. É foda, né? O que é que Pedro tinha? Tinha o quê? Aí vem minha primeira pergunta para você nessa noite. Como está o teu barco? Vazio ou cheio? Porque eu sirvo a um Deus que Ele prefere o barco vazio do que o barco cheio. E eu vou provar isso de acordo com a palavra. Eu sirvo a um Deus, irmã, bem-vinda de volta. Você já é dessa casa já. Eu lhe apresento e você já é daqui. Eu lhe conheci depois. De verdade eu não conheci. Estava no espírito aqui do louvor. Eu sirvo a um Deus, Carlos, que Ele escolhe, Rani, quem Ele quer, Letícia. E uma vez que Ele escolheu, vocês já imaginaram que um dia vocês iriam fazer parte do estatuto da Igreja de Pernambuco? Será que alguém da sua família um dia diz assim, quem? Minha filha? Será que Gedefane estiver assistindo e dizer assim, meu filho, fazendo parte de uma diretoria de uma igreja? Mas quando ela botava perfume na célula, Deus já estava preparando o caminho para ela. Já estava preparando o caminho para você, Letícia, é verdade. Quando ela botava perfume, Deus já estava. Você já imaginou um dia? Para imaginar mesmo. Começo do ano, vocês imaginariam que ia fazer parte de uma diretoria do estatuto? Nem eu. O meu ano começou. Nunca na minha vida eu ia dizer assim, eu vou ser presidente de uma igreja. O ano começou assim para mim. Nem para minha esposa também. Mas a escolha de Deus, Carlos, é da forma que Ele quer. E o interessante é que ninguém tem nada a ver, Jéssica, com aquilo que Deus escolhe. Tem nada a ver. As pessoas querem julgar pela aparência, pela idade, pela maturidade, por tantas coisas. Mas a escolha de Deus é a escolha de Deus e acabou. Samuel saiu de quem? Eliabe. E aí Deus disse, espera aí, meu filho. Não é ele não. Tem calma. Tinha tua formação, menino. Tem um pequenininho que está ali, no pasto, sujo, todo cheio de carrapicho. Que ninguém dá nada por ele. Pronto. É aquele ali que eu escolhi para ser rei, para governar. Pedro. Do nada, uma pesca maravilhosa. E eu quero declarar que até o final desse ano, do nada, o Senhor vai transformar algumas pescas aqui até o final do ano para ela se tornar maravilhosa. Ô glória, eu creio, Jesus. Eu não vim aqui pregar para a parede, não. Eu vim pregar para você mesmo que chegou aqui. Creio. Você crê nisso? Quem tá aqui? Pedro chega a noite toda pescando, se esforçando. É como, Carlos, atender 200 pacientes no dia, virar a noite todinha, e quando chegar no outro dia de manhã, o dia de receber o salário, o país entra numa greve e não tem dinheiro. E você iria receber uma comissão, doutor Carlos, pelos 200 pacientes que você atendeu no dia anterior. Você já contava com aquilo que você trabalhou, sim ou não? Alguém vai trabalhar para receber nada?
Pedro saiu para pescar e na cabeça dele jamais ele imaginaria que iria voltar com o barco o quê? Vazio. Mas para o Senhor fazer milagres extraordinários, diga para quem está do seu lado, o seu barco precisa estar vazio. Já comecei a pregar. Se você não dá glória, eu vou dar para você. Agora para de imaginar a cena. Jesus entrando no barco, Jéssica. Frustrado, desesperançoso, oprimido e cheio de confusão mental, cansaço físico, emocional. O que mais? Diz mais aí, me ajuda a pregar? Frustração, o que mais? Desmotivado, o que mais? Vontade de desistir. E deixa eu te falar, a igreja do século XXI está assim. A igreja desses dias estão igual Pedro naquele dia. Quantos de nós muitas vezes subimos aqui nesse recinto, né? Vou falar as palavras como, né? Recinto, gasofilaço. Quantos de nós subimos nesse elevador e tem dias que só a graça de Deus, sim ou não? Ou você é o mais bonitinho, mais bonitinha? Você vai me dizer que toda quinta-feira tu sobe alegre e feliz, sabe? Duvido! Tem quinta-feira que tá aqui, que tá com sabe, eu vim hoje, mas é porque o Senhor me trouxe. Pronto. São noites como essa que Jesus decide entrar nesse barco de desesperança, de desespero, de perturbação, de falta de paz, de ansiedade, de lamúria, de murmuração, de tanta coisa que a gente bota na cabeça, sim ou não? A gente só não bota coisas boas na cabeça. E Pedro vinha lá de dentro da Natália, dessa forma. Só que ele não sabia que quando ele encostasse num ambiente como esse, existia um homem chamado Jesus de Nazaré, que transformaria aquela noite de pesadelo na melhor pesca da vida. Aleluia. E eu quero declarar nessa noite, se você veio aqui pensando tudo isso que Pedro estava pensando, e se você veio para cá desesperançoso mais uma vez, até mesmo jogando algumas palavras que não são palavras de agradecimento para o plano espiritual, eu declaro que o Senhor hoje transforma tudo isso na sua melhor pesca que você nunca teve durante seus anos de vida. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? O interessante é que Deus, quando Ele entra na vida de alguém, Ele vem por alguns caminhos que nós, como cristãos, muitas vezes não entendemos. Nós esperamos Jesus aparecer na nossa ótica humana. Sim ou não? Nós esperamos Ele se manifestar para nós da forma que a gente consegue ver quem Ele é. Ah, meu Deus, se não for assim, tem que ser Jesus mesmo, pronto. É quando você diz assim, tem que ser Jesus, aí deixa Ele fazer do jeito dele. Com Pedro, foi no barco. Com você pode ser nessa noite. Com você pode ser nesse culto. Com você pode ser amanhã através de uma ligação. Com você pode ser até o fim desse dia, 27 de novembro. Até o fim de meia-noite, coisas podem acontecer. E deixa eu falar uma coisa para você. O interessante de Cristo, eu já falei a palavra já, mas eu estou pregando, sem introdução. O interessante de Jesus é que Ele não tem interesse em nada de nós. Sim ou não? Qual é o interesse de Cristo em nós? O que é que a gente tem para impressionar Ele? Me diz aí o que é que você tem, o que é que eu tenho que impressionar Ele? O que é que a gente tem, Carlos? Para dizer assim, oh, majestoso, eu vou fazer algo para tocar você. E mesmo assim, a gente não tem nada para oferecer, Ele escolhe fazer milagre em nós. Porque tem gente que só se encosta perto da gente quando a gente tem algo para oferecer. É assim, não? Quando a gente tem algo para oferecer, aí as pessoas fazem o quê? Encosta. Oxe, agora, mas meu Deus do céu, agora Carlos, agora tem um CRM.
salário de Carlos, eu vou me aproximar, porque lá atrás, não, aí começa, Jéssica daqui a pouco vai ser aprovada, vai, meu Deus, aí começa a pensar no que eles podem oferecer, no que você pode oferecer, no que Letícia pode oferecer. Só que Deus, Ele não olha para o que a gente tem para oferecer. Ele não olha isso. Deus não olha com a ótica que o homem olha para nós. E Pedro não tinha nada para oferecer para Jesus naquele momento, a não ser um barco vazio. E foi naquela noite, naquele dia, que Deus disse assim: vou enviar Jesus, meu filho, para estar ali na beira do lago, e para fazer com que esse barco vazio se transforme na melhor pesca da vida dele. Eu não sei se você entendeu, eu já comecei a pregar de um Deus que enviou o seu filho para fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida nos próximos dias. E a palavra de hoje é: Deus está dizendo para nós, eu quero entrar nesse barco que se chama a sua vida. E o Espírito Santo me diz que vai entrar no barco de alguém nessa noite, que vai virar essa chave de uma vez por todas. Mas deixa eu dizer uma chave já, que eu estou começando a pregar já. Valorize quem está com você na tempestade. Pois no dia de sol, a praia sempre está cheia. Mas na tempestade, Letícia, é só os que amam você. Começa a olhar diferente para aquele que está com você em meio à tempestade. E sabe, tem um só chamado Jesus Cristo. Em todas as tempestades Ele está conosco. E se as pessoas tivessem o temor por Jesus de Nazaré, me desculpa, essas cadeiras não estavam vazias hoje. Porque eu quero que você me diga um dia que Ele nos abandonou e deixou só. Eu quero ver um dia que, quando você precisou dele, Ele disse assim: eu vou te abandonar e te largar. Não existe. E meu conselho para você é: valorize quem Jesus é. Eu disse que a gente ia voltar para o início diversas vezes aqui nesse altar. Porque eu quero que essa igreja, a Sena, Jaboatão, ela reverencie quem Jesus é para nós. Nós não vamos tratar Jesus como qualquer aqui. Deixa qualquer outro recinto tratar, Letícia. Aqui nós vamos respeitar e honrar um Deus que nunca nos abandonou em nada. Nós começamos nesse altar aqui, sem placa, sem igreja. Nós começamos sem tanta calúnia, defamação, mas Jesus sempre esteve com a gente aqui, sim ou não? E eu, se eu fosse você a partir de hoje, ou a sua mente ela rotaciona para quem Jesus é, ou você não entendeu ainda a verdade do Evangelho. Deixa eu te falar quem Ele é nessa noite. Ele é aquele que não te abandona em meio à tempestade. Esse é Jesus de Nazaré. Porque deixa eu te falar uma coisa, Carlos. Entrar no barco cheio, onde tem muito peixe, é muito fácil, Jesus. Quando tudo estiver dando bem, extraordinário, lá na área financeira, espiritual, sentimental, isso é muito fácil encostar e querer pegar uma carona. É muito fácil quando a cena estiver num prédio para 300 pessoas, 400 pessoas. Difícil é acreditar quando ninguém não acredita. Difícil é amar, Carlos, quando ninguém ama. Difícil é honrar Jesus quando tudo está indo mal. E deixa eu te falar uma coisa: Ele quer entrar nesse barco hoje que se chama a sua vida. Aleluia! Mas que para que Ele entre hoje nesse barco, esse barco precisa estar vazio. Mas mais uma vez eu quero repetir: Ele não está interessado naquilo que você tem para oferecer para Ele. E nessa noite Deus escolheu essa noite aqui para que você se esvazie de tudo. Hoje é a noite de você se esvaziar. Hoje é a noite de você arrancar tudo aquilo que ainda está causando peso nesse barco. Porque Jesus de Nazaré, aquele que acalma a tempestade, Ele vai entrar nesse barco hoje, se Ele estiver vazio.
se você quer que ele entre nesse barco hoje, eu só te digo uma coisa: esteja preparado para que ele comece a fazer esse caos e essa tempestade começar a ter uma rotação diferente para transformar todo esse caos e tempestade em dias de pescas extraordinárias. E aquela música que diz: aquele que acalma o vento, aquele que romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus das capitãs. Vamos ler a palavra? Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Alguém já pega um código aqui? Posso dizer para você? Fica ligado no espírito. Leve o barco para o lugar mais fundo. Águas rasas não tem pesca maravilhosa. Se você quer vivenciar pesca maravilhosa, Deus está disposto hoje a te levar para águas fundas. E então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra, eu lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grandes quantidades de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Porque quando Deus faz coisas extraordinárias, causa espanto para quem está perto. Ok? Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha, já tinha um sócio na Bíblia. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de almas, ou de pessoas, ou de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Primeira coisa, Jesus ensina à beira do lago da Galileia e pede a Pedro que lance a rede novamente. Sim ou não? E vocês me falaram que Pedro estava o quê? Cansado, frustrado, desesperançoso. Foi vocês que disseram. Sim ou não? Mas em meio a tudo isso, existe uma chave que tem que entrar na sua vida hoje, que se chama obediência. Mesmo nos dias de desesperança, de luta, de tribulação, de prova, de angústia, de tudo que faz mal para a sua alma. Nesses dias, diga assim: eu preciso obedecer. Porque Pedro falou assim: eu obedeço, mas é sobre a tua palavra. Você não precisa obedecer sobre a palavra de alguém. Você precisa obedecer sobre a palavra de Jesus. E se Deus já deu um comando para você, obedeça. Faça. Execute. Porque a pesca foi tão grande que quase que afunda o barco do camarada. E quem disse que nas nossas vidas é diferente? Quando Deus ele chega, Nayara, quando ele chega, Emerson, quando Deus resolve
olhar para nós e ver filhos obedientes à palavra dele, cumprindo propósitos, cumprindo princípios, cumprindo os fundamentos da palavra, são nesses dias de obediência que se concretiza algo chamado milagre. E talvez o milagre que você esperou para o ano de 2025 não chegou ainda por conta da sua desobediência. Amém. Você que está ouvindo em casa também vai pegando essa palavra. Repita comigo, diga: obediência gera milagres. Pedro, ele não viu um sinal para depois obedecer. Ele viu alguma coisa? Não. Tinha algum peixinho pulando no lago? Não. Mas se Deus deu a ordem, faça. Vá lá, execute. Faça. Mesmo que você não esteja enxergando nada, vá lá e execute aquilo que o Senhor já mandou você fazer. Amém? Amém. Sem obediência não tem milagre. Mas Ícaro, eu não carrego iniquidade, eu estou fechando minhas brechas, eu estou todo certinho, mas talvez você não obedeceu ainda ao comando que Deus deu em relação ao propósito que Ele tem sobre você. Jesus entra no barco antes de mudar a vida daquele homem, sim ou não? A reação de Pedro, segunda coisa para você pegar. A primeira chama obediência. A segunda, quebrantamento. Sem quebrantamento não há, o livro, derretimento. Sem derretimento não há lágrimas. Sem lágrimas não há intimidade. Sem intimidade não há profundidade, que é onde Ele quer que nós entramos. Ele pega o barco de Pedro e diz assim: vamos ficar na água rasa? Não. Ele diz assim: leve o barco para a água mais funda. Alguém está pegando essa palavra? Sem intimidade, sem lágrimas, não tem intimidade. Vou repetir para você: sem intimidade não tem profundidade. Sem profundidade não tem milagre. Porque os milagres que estão reservados para nós estão no profundo e não na superfície rasa. Tu quer um milagre raso, amanhã Deus faz, pô. Fica tranquilo, Ele é um Deus que supre todas as necessidades. Mas tu quer um milagre extraordinário, de rebento, de causar um espanto, dizer assim: Deus fez. Aí é no profundo. Aí a água rasa não dá para você mais não. Tem alguém pegando essa palavra? A reação de Pedro foi de quebrantamento. Repita comigo: eu preciso obedecer. E quando, mesmo sem eu não ver sinal, diga assim: eu preciso me quebrantar. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim. Eu me rendo, eu sou um pecador. E deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você se rendeu aos pés dele? De verdade, quando eu falo se render, não é fazer uma oração cafona de 1 minuto, não. Eu falo de se render, dizer assim: amado, meu mestre, eu estou aqui aos teus pés. E eu me rendo com a face no pó. Qual foi a última vez que você se rendeu e se quebrantou? Pegaram? Posso avançar? Então Pedro se quebranta. Terceiro, Pedro não estava entendendo que... vai pegando que isso aí não tem no Google, não tem em canto nenhum. Vai pegando que é... né? Se tu quiser ver uma mensagem no Google, tu vai lá e pega. Isso aqui é palavra revelada. Jesus chama Pedro para um propósito maior que nem ele mesmo, Carlos, estava entendendo. De agora em diante, tu não serás mais pescador de peixe. Agora tu serás pescador de almas. Pedro vazio, tanto interno como externo, Letícia. De todas as formas ele estava vazio. Só que Jesus já tinha um plano para ele que ele nem enxergava. E eu estou pregando para pessoas aqui que Jesus já tem um plano. Deus já tem um plano em você para os próximos dias. Ninguém que está aqui vive sem plano, não. Jesus tem um plano em nossas vidas. O grande segredo é o que fazer para acessar o plano que Ele tem para nós. Diga: eu preciso obedecer. Eu preciso me quebrantar. Eu preciso entender qual o propósito que Ele tem na minha vida. Alguém pega isso? Agora pega isso. O verdadeiro chamado nasce quando reconhecemos nossa fraqueza.
mas ouvimos Jesus nos enviar, apesar dessas fraquezas. Milagres é apenas o início. Anota isso. Milagre não é o fim. Quando Deus quer transicionar nossas vidas para um propósito, primeiro Ele começa fazendo o quê? Milagres. Milagres não é o fim. Não esqueça disso. Mas, Zica, nunca ouvi ninguém falando isso. Pois é. Milagres é o início de um ciclo de propósito. Pegou? Passei numa prova. Milagre. Estudou, merecimento. Sim ou não? Mas milagre é o fim? É o início de agora cumprir o propósito na medicina. Faz sentido? Vou fazer igual o Theo agora, né? Theo que faz assim, né? Faz sentido? Então milagre nunca é o fim. Milagre é o início. Então se Deus está começando a fazer milagres, Emerson, é o início daquilo que está por vir. Se Deus começou a entregar assinaturas, Carlos, agora para tu, é o início de começar a cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. É simples. O problema é que a gente acha que o milagre é o fim. A gente pensava que, imagina, se a história acaba na pesca maravilhosa, ia dar em quê? Uma história. Só que agora, depois da grande pesca, depois de algo extraordinário, aí Pedro diz assim, eu vou te seguir. Aí começa o propósito. Deus me quer de hoje por diante, Jéssica. Começo do ano eu nem sonhava que a gente ia ser presidente da igreja, mas eu entendi o propósito, eu só mergulhei, eu só disse, eu quero, Senhor, se é o teu propósito da minha vida, eu faço com amor e eu quero aprender a fazer. Só isso. Será que não está na hora de você começar a dizer isso para Deus também? Eu quero começar a viver o propósito, Senhor, me mostre qual é. Eu sei que cada um tem uma profissão aqui, e cada um precisa trabalhar para ter o seu sustento. Eu sei, gente, e precisa. Mas dentro da tua profissão também tem um propósito que você precisa entender o que é. Se na tua profissão não tem propósito, está fora do propósito. Ou seja, fora da rota que Deus tem para você na terra. Você é mais um médico? Já tem vários, Carlos. Jéssica, tá assim, ó. Vocês sabem disso. Eu quero ver ser um médico com propósito. Senhor, tá aqui meu CRM, ó. É pro Senhor isso aqui, ó. Entrega para Ele. Eu duvido, Carlos, se Deus não faz teu nome rodar as nações. Entrega a propósito. Se é um programador, todo mundo estuda e é um programador. Eu quero ver se é um programador dizendo assim, Senhor, se esse trabalho aqui tem algum propósito, me faça crescer nesse lugar. Se não tiver, me arranque. É porque é propósito. Tem que ter coragem. Eu tive. Quer que eu diga quando cai meu faturamento? Vou dizendo para vocês, não. Mas tem que ter coragem. Deus está em busca de homens e mulheres valentes que queiram cumprir propósitos. E eu estou vendo cada rostinho aqui de valentes. Vocês e eu não nascemos para não cumprir propósitos. Não. Terceiro, Jesus quebra o orgulho de Pedro, ativa o propósito. Terceiro, desloca ele. Isso aqui é massa demais. Jéssica, Jesus pega Pedro, desloca ele do natural agora para onde? Vai, fala alto. É isso. Você entendeu já? Deus trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer te deslocar. Assim como Jesus deslocou Pedro das águas naturais para o sobrenatural. Alguém aqui quer viver o sobrenatural de Deus? Tem alguém aqui que queira mergulhar nessas águas de viver o sobrenatural? Porque é assim, sobrenatural é essa loucura aí. Eu dizia pra Jéssica, não dizia. Ela vinha orar aqui em casa, ela, Letícia, a outra Jéssica, várias pessoas, Carlos, e eu dizia, fica tranquila, mulher. Aí não tinha nem nome. E eu dizia, fica tranquila, mulher. Deus está fazendo sobrenatural. Deus vai fazer. Dizia ou não dizia? Tá aí o sobrenatural já. Se isso não é sobrenatural, não sei o que é. A gente não se moveu. Ele que fez tudo acontecer e trouxe para nós. Deus está nos deslocando nesses dias
para sair da naturalidade, da superficialidade que o mundo quer que a gente viva. As coisas superficiais, é um milagrezinho de uma chave, é um negócio ou outro, Jesus fez. Não, isso é superficial. Deus quer te levar para o sobrenatural, para o extremo, para tu botar a mão em uma perna que nunca cresceu e ela vai voltar a crescer, para tu tocar no olho de um cego e ele voltar a enxergar. Isso é sobrenatural. É essas águas que o Senhor quer nos levar. É chegar um depressivo no teu trabalho querendo se matar e tu botar a mão e ficar orar por você. Porque agora, meu amigo, eu não estou mais andando no natural, não. Ah, mas eu sou médico, a medicina diz que não, meu irmão, a medicina vai até aqui. Porque o Deus que eu sirvo, ele ultrapassa a medicina. Eu sou médico, mas ao mesmo tempo eu sou de Deus também. Então, se a medicina eu não conseguir ativar, eu vou ativar o sobrenatural para fazer o milagre acontecer aqui. É essas águas que Deus quer nos levar. E nós precisamos entender isso. É isso. Ou nós entendemos de uma vez por todas, ou nós ficaremos em águas superficiais. E quando a gente vive em águas superficiais, nós andamos como meninos e passamos o ano vivendo a mesma coisa do começo do ano. Alguém aqui começou o ano de um jeito e está terminando de outro? Por favor, levante a mão. Alguém começou de uma forma e está terminando de outra? Sabe por quê? Porque Deus está te levando para o sobrenatural. É isso. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo se você não praticar. Porque se tu não pratica, me desculpe, a água rasa vai ficar sempre batendo em você. E sabe o que a água rasa faz? Traz tranquilidade. Perigo nenhum. Qual o perigo que tem água rasa? Nenhum. A gente fica lá, ó, tô de boa aqui. Plano maligno de estagnação. Tudo que leva o ser humano a ficar parado, estagnado, plano de Satanás. Deus, ele fez a terra em movimento. A terra se move. A gente está aqui agora. A terra não está parada não, fica tranquila, está se movendo. Então Deus é um Deus que se movimenta. Escute. Quando Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei a rede, ele muda agora de trabalho para algo chamado propósito. Já estou encerrando já. Quer saber um segredo? Pega aí outra chave. Milagres não acontecem para te impressionar e nem impressionar. Milagres acontecem para te convocar para algo grande. Milagres acontecem para uma convocação. Ei, Emerson, se Deus está fazendo milagre na tua vida, é porque tu está sendo convocado para algo extraordinário. Ei, Rani, ei, Carlos, ei, Lincoln, se Deus está começando a fazer milagre, é porque você está sendo convocado. O CRM não foi em vão não, Jéssica, é para uma convocação. Sair da vida que estava não foi em vão não, é para uma convocação. Ei, Rani, o Rani 2 anos atrás morreu, é uma convocação. Os milagres que foram acontecendo no meio do caminho é uma convocação de Deus para o que vem. Alguém está pegando essa palavra aqui? Eu já estou encerrando já, fique tranquilo. A palavra foi dada no profundo e não no raso. Jesus manda Pedro lançar a rede no lugar mais improvável, águas profundas. Escute isso, já estou encerrando. Olha como Jesus atua, Gi. Ele manda Pedro jogar a rede nas águas profundas, no horário errado e com o método errado. Jesus, ele contrariou toda a técnica de pesca. Tudo que o homem tinha na mente para pescar, Jesus disse assim, não. No raso, bora pro profundo. Mas eu nunca vi, é lá. Jogar a rede no fundo, é lá no fundo mesmo que eu quero. Vai lá. Mas não tem hora não, o horário, essa hora não tem peixe não, já amanheceu o dia. Eu sou o dono do horário, rapaz, fica tranquilo. E o método? Só lança, meu amigo. Próximos dias, fique tranquilo. Só não seja orgulhoso e querer entender o método que Deus vai fazer para fazer com que o propósito aconteça na sua vida. E eu declaro que nos próximos dias haja uma clareza de tudo aquilo que Deus tem para você para o próximo mês. Ei, mais uma vez eu vou repetir. 2025 ainda não acabou. Ainda falta um mês
e 4 dias. 3 dias? 4 dias. 1 mês e 3 dias. Não importa o método, não importa o horário e não importa aonde você vai estar. Eu só sei de uma coisa: se ele resolver chegar no teu barco, se prepare para que através desse milagre que Jesus começa a fazer hoje em sua vida, você de uma vez por todas cumpra o propósito determinado por Ele. A única coisa que eu te peço é: abre o seu coração e seja sensível para obedecer aquilo que Ele determinar nos próximos dias. E para encerrar, deixa eu te contar outro segredo. Deus te dá instruções que muitas vezes parecem ser ilógica, mas tudo isso é para que você crie dependência total no Senhor. Os maiores milagres que eu já vivenciei e que alguns amigos meus já vivenciaram e que a palavra de Deus também conta, os maiores milagres nunca acontecem em zona segura e zona de conforto, nunca. Os maiores milagres acontecem em zonas de insegurança, de incertezas e zonas de profundeza. Fique de pé se você pode, porque a glória expõe a natureza humana. E ele foi com o maior quebrantamento: Senhor, eu sou pecador. Quando você recebeu um milagre, não que você não possa agradecer, você deve agradecer, mas se quebrante como Pedro e diga assim: Senhor, eu não mereço isso não, Pai. São coisas tão simples que a gente, com essa geração tão acelerada, nós agradecemos de uma forma que muitas vezes é um agradecimento sutil e muito fraco, na verdade. O agradecimento de Pedro foi o quebrantamento, dizer assim: Jesus, eu sou pecador. O que Pedro quis dizer através daquele quebrantamento, ele quis dizer assim: Senhor, eu não sou digno de ter o meu barco cheio. Eu não sou digno, eu não sou merecedor do milagre que o Senhor fez na minha vida. E eu queria que você fizesse um ato de fé agora, nessa noite. Eu não quero chamar você aqui na frente hoje, fique tranquilo. Se você tem coragem de fazer isso, eu queria convidar você a se quebrantar hoje por algo que ainda nem aconteceu, por algo que ainda não existe nenhum sinal ainda. Mas se é sincero, se é uma verdade no seu coração, eu queria que você se quebrantasse aos pés dele nessa noite, aonde você estiver aí. E talvez você não fez isso durante os seus últimos 15 dias, 20 dias, 30 dias. Mas hoje é noite de você se esvaziar, e só se esvazia se quebrantando. E eu queria que você fizesse esse ato, aonde você estiver. Se você quiser se quebrantar da sua forma, eu queria lhe convidar a fazer isso nessa noite.